E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos ver o gênero poema, belezinha? Então, o poema é um gênero textual que pode ser escrito conforme rígidas normas. Então, diferentemente do texto prosaico, pessoal, o texto poético, ele sim vai ter as suas variadas obrigações de regras. Por que ele vai ter isso? Justamente porque nós temos que respeitar as métricas. Então vamos supor que você um dia vai participar de um concurso de poemas, certo? E o poema obrigatório para participação é um concurso de soneto. Soneto é o mais clássico dos poemas, sendo ele composto por 14 versos, sendo esses 14 versos divididos em 2 tercetos e 2 quartetos. O que é um terceto? Terceto é uma estrofe com 3 versos. O que é um quarteto? Um quarteto é uma estrofe com 4 versos. Cada um desses versos, vão ter que ter 10 sílabas poéticas. Ah, professor, como é que eu faço a contagem da sílaba poética? Você vai ter que ir somente até a última sílaba tônica da palavra. E quando a palavra termina em vogal e a outra palavra começa em vogal, você tem que juntar os sons. Então vai ficar diferente do que a gente faz a sílaba normal, certo? Então vejam, essas regras tornam o poema muito mais rígido na sua escrita, diferentemente do texto prosaico, o que é o texto prosaico? É o texto que nós vemos que é dividido em parágrafos, fica muito mais fácil para a gente fazer essa separação. Os poemas de forma fixa, um exemplo que eu dei para vocês foi o soneto, ou em versos livres nos quais vale mais a imagens do que a métrica. Professor, como assim a imagem do que a métrica? Depois de um tempo, lembra que eu falei para você que o soneto é o mais clássico dos poemas? Lá na frente, depois que nós passarmos por toda a parte clássica, vamos passar por toda uma estrutura, nós vamos ter os poemas que vão ter forma, as palavras vão ter formas. Então não vai ser somente a mensagem em si, mas o formato que aquilo vai estar disposto. Tranquilão? Poema é um gênero textual relacionado aos gêneros literários. É possível dissociar o poeta da literatura, arte que tem como matéria-prima. Na literatura não há compromisso com a objetividade, tampouco com a sintaxe ou com a semântica. Ou seja, gente, não há compromisso com a objetividade, então a minha informação na literatura ela não precisa ser objetiva, certo? A minha informação na literatura ela pode ser muito mais rica, entendeu? Eu posso encher ela de subjetividade, uma vez que ela não precisa de objetividade. Então eu posso trabalhar uma ideia com mais cuidado, referenciá-la, escolher as palavras com mais vontade e assim tornar o meu texto, o meu poema muito mais, como eu posso dizer, profundo, certo? Já que eu não preciso ser objetivo, a profundidade ela é bem-vinda. A palavra pode ser lapidada, dissecada, subdividida de acordo com as vontades de quem escreve o poema para assim atingir seu principal fim, impressionar o leitor e nele despertar diferentes sensações. Então, a partir das mensagens que nós temos dentro de um poema que a gente vai poder sentir. Tem um poema do Casimiro de Abreu maravilhoso, chamado Meus 8 Anos. E Casimiro de Abreu faleceu cedo, com 20 anos, com tuberculose. Então, como que alguém com 20 anos tem saudade dos seus 8 anos? Justamente porque a iminência da morte, de quando ele descobriu que ele tinha, tuberculose, numa época ainda que não tinha tratamento para tuberculose, ele então pôde escrever, a iminência da morte, a certeza da morte, fez com que ele pensasse nas palavras. Então, quando ele escreve, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que o tempo não trazem mais. Então, vejam,
Isso é uma saudade que somente a iminência da morte pode trazer. Ele teve tempo de trabalhar as palavras. O sentimento, ele consegue despertar diferentes sensações no leitor. Esse poema pode ter um significado para você e pode ter um significado para mim. O poema, ele conversa com cada uma das pessoas. Embora seja difícil conceituar a poesia, o elemento da subjetividade presente nas mais variadas manifestações artísticas, é possível estabelecer parâmetros que nos ajudem a compreender o poema com o gênero textual e suas características formais e estilísticas. Ou seja, tem um estilo que nós também vamos ter que respeitar. Com o gênero, o poema apresenta algumas peculiaridades que diferem dos demais gêneros. Essas que facilitam a sua identificação. Então, se ele é um poema, ele vai estar em versos, já fica muito mais simples. Não se engane quem acredita que o poema é composto por versos e estrofes. Há poemas em prosa, bem como poemas que alinham elementos visuais à linguagem verbal. Lembre-se, nós temos a linguagem verbal e não verbal. A placa de trânsito, o semáforo, ele é uma linguagem não verbal, certo? E aqui, essa parte que nós temos aqui, tudo isso aqui que está escrito é uma linguagem verbal. Eu posso ler o que está passando aqui. Os meus gestos, os gestos corporais que eu estou fazendo, também vão ser uma linguagem não verbal. Toda vez que você chegar, por exemplo, num hospital, vai ter aquela imagem clássica da enfermeira fazendo assim. Está pedindo silêncio. Isso é aqui ou em qualquer parte do mundo. Tranquilão? Então, vamos dar uma olhadinha. Cão de outono. Ao longo das pedras irregulares do calçamento passavam ventando umas pobres folhas amarelas em pânico, perseguidas de perto por um convite de enterro sinistro, tatalando aos pulos cada vez mais perto as duas asas tarjadas de negro. Prosa poética de Mário Quintana, O Sapato Florido. Vejam, gente, folha, olha aqui, ó. Ventando pobre folhas em pânico. Folhas amarelas em pânico. Desde quando folha pega pânico? Então, aqui a gente tem um sentido figurado. O que é o pânico que ele está querendo colocar aqui? Estava ventando e aquelas folhas secas de outono, elas estavam sendo levadas pelo vento. Pensa naquele frio de outono, aquelas folhas que caíram das árvores. Quando venta, elas são levadas, certo? Veja aqui, ó. Perseguidas de perto por um convite de enterro sinistro, tatalando aos pulos, cada vez mais perto, as duas asas tarjadas de negro. Tinha um corvo chegando perto, aos pulos, o corvo pulandinho. Então vejam, a linguagem figurada dentro de um poema, ele traz justamente esse sentimento para a gente. Agora temos um outro poema aqui, ó. Perder a fala diante do abismo é. Aí temos a mesma frase em alemão que eu não vou me aventurar em pronunciar. Temos a mesma frase em inglês, to be speechless at the abyss is. Temos a mesma frase em espanhol e temos a mesma frase em italiano. Então, vejam, a mesma mensagem normal. Qual que é a diferença? Enquanto todas essas palavras aqui são diferentes, normal é igual nessas 4 línguas. Então vejam, perder a fala diante do abismo é normal. Em todas essas 4 línguas, normal tem a mesma estrutura semântica. Tranquilão? Veja que a gente usou aqui a imagem a nosso favor. Não somente os versos, mas também a imagem, assim como no primeiro a gente estava com o nosso poema em prosa. Então vamos lá. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Um haikai, de Paulo Leminski. O que é um haikai? O haikai ele é um poema originalmente japonês, datado de 1600 e pouco, mais ou menos, que ele vai ter somente 3 estrofes, 3 versos. O haikai japonês ele é muito estruturado, né? A versão brasileira ela já é mais adaptada, uma vez que a nossa língua é completamente diferente da língua japonesa. Mas o grande haikaísta brasileiro foi o Paulo Leminski, certo? Então, na literatura contemporânea, os poetas
Os poemas de forma fixa, como o soneto e a sextina, cederam espaço a formas menos convencionais. O soneto ele é o mais clássico dos poemas. Vide os poemas concretos que abandonaram a métrica e adotaram o verso livre, nos quais as palavras e seus significados são o substrato do poema. Ausência, do Carlos Drummond de Andrade. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Então, vejam que aqui a ideia, ele deixou os versos centralizados. A gente deixou os versos livres. Então veja que aqui ele está falando da ausência. A ideia, veja a jogada que ele faz. Ele achou que a ausência era a falta. E lastimava ignorante a falta. A ausência, a falta de alguém. Agora ele coloca a ausência é um estar em mim. Ele se aceitando, tipo, estou sozinho, mas está tudo bem com isso. Eu gosto dos momentos que eu estou sozinho. Eu aproveito esses momentos de solidão. De novo, sentido figurado batendo aqui, tá bom? O poema, portanto, é um gênero textual que apresenta delimitações, tal qual os demais gêneros do universo literário, como o conto e a crônica. Mas para a poesia poder estar contida ou não no poema, haja vista, nem todo poema é dotado de lirismo e beleza. Ou seja, a estrutura dele nem sempre vai ser bonito, entendeu? Em não raras situações o texto poético esbarra na compreensão do seu leitor. Ou seja, vai depender do que o leitor vai sentir na leitura, beleza? Então, esse aqui é um poema do Manuel Bandeira, O Trem de Ferro. Se eu só ler esse poema, ele não tem sentido. Eu preciso entender ele. Então, Trem de Ferro, café com pão, café com pão. Virgem Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca. Viram que o poema não desenvolve? O Manuel Bandeira, quando ele escreveu esse poema, ele escreveu com o intuito de que ele seja parecido com uma locomotiva. Então o poema depende da maneira com que eu vou ler o poema, para que eu consiga entender. Então eu vou ler como se fosse a ideia daquela locomotiva antiga. Então, café com pão, café com pão. Virgem Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, voa a fumaça, corre cerca, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força. Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa boi, passa boiada, passa galho, de guinaceira debruçada no riacho, que vontade de cantar. Viram? É diferente o poema. Se eu ler do jeito que o autor propôs para que eu lesse. O poema ele ganha um sentido totalmente diferente. Então não é porque é um poema, não é porque está em verso que basta somente eu ler. Depende da interpretação do autor, do leitor, para que a gente consiga entender ele melhor. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.